Meus caros, eu queria começar a aula de hoje relembrando a vocês aquela tarefa que eu coloquei na aula passada, né? Vocês chegaram a pesquisar a respeito dessas outras duas constituições? A respeito, vocês estão vendo aí, né? A projeção. A respeito da Constituição dos Estados Unidos da América do Norte e a respeito da Constituição Inglesa? Vocês chegaram a pesquisar? Alguém? Professor, eu não, viu? Só para responder. Que Tá ninguém certo. respondeu ainda. Agradeço o retorno. Mais algum conseguiu? Sim, eu pesquisei um pouco sobre a Constituição dos Estados Unidos, na inglesa, infelizmente não consegui. Certo. Pronto. Em relação à Constituição dos Estados Unidos, o que foi que você encontrou? Sim, professor, em relação à Constituição dos Estados Unidos, né, que é uma Constituição criada em 1887, né, estava aqui o erro, né, teve a prorrogação que se diz, né, professor, ou alteração, duas, duas vezes, duas a três vezes, né, foi criada depois da luta, né, então aqui da independência, Isso. dos seus direitos, né, universidades especiais, né, é, com incentivo daquele que foi a Revolução Francesa, né, e tudo partiu de lá, e emancipou, de certa maneira, né, a criação do Estado de Direito, né, em um todo, em um todo. E ele é um Estado federativo, né, como afirma a sua Constituição, tal como também o Estado brasileiro. E tem, artigos, quer dizer, não. Assim, tem artigos lá que não são alterados, né, que estão Certo. lá de primeira instância da sua Constituição. Basicamente isso, professor. Certo. Ok. O que eu queria que vocês vissem e constatassem era o seguinte: a Constituição dos Estados Unidos, ela, ela tem mais ou menos 200, tá certo? Ela tem mais ou menos 230 anos. Tem mais de 230 anos. Né? Então, por isso que eu coloquei aproximadamente 230 anos. Realmente, Luciano, você está correto. É 1787. Então, a mesma Constituição que foi produto da independência dos Estados Unidos é a mesma Constituição que nós temos hoje em dia. É a mesma, né? Quando você analisa. E você se surpreende. Porque, por exemplo, no Brasil, eu não sei como é que foram os movimentos constitucionalistas nos países de origem de todos os nossos estudantes. Mas quando você vê que nos Estados Unidos a mesma Constituição de 1787 é a mesma Constituição que dura até hoje, 2021, você fica surpreso. Por quê? Porque no Brasil nós tivemos a de 1824, depois veio em 1888, depois veio a de 1934, 1937, 1946, 1967. Então você percebe que a Constituição no Brasil ela já mudou várias e várias vezes. E você fica surpreso. É a primeira surpresa. Nos Estados Unidos só existe um texto constitucional. Desde o momento em que ele foi fundado até hoje, só existe uma Constituição. Então, isso, para nós brasileiros, é importante, por quê? Porque a gente tem que entender qual a Constituição dos Estados Unidos ela foi elaborada em 1787 e perdura até hoje. E também por qual razão
A Constituição brasileira, ela teve que mudar várias vezes. É uma primeira reflexão que nós devemos fazer. Assim como nós brasileiros, todos os nossos estudantes estrangeiros também têm que refletir de quando é a sua Constituição, a Constituição do seu país. Ela já foi mudada? Por que ela foi mudada? Nessa, assim, eu acredito muito que a aprendizagem ela depende mais do estudante do que do professor. Mas existe uma coisa importante. Analise o texto da Constituição Americana. Hoje em dia já existem traduções. Analise um texto. O texto, ele fala mais daquilo que é material ou daquilo que é formal? O texto é mais... esse texto da Constituição dos Estados Unidos, ele é mais formado de princípios ou de normas regras? E aí você vai gerar a primeira reflexão, que é essa. Por qual razão a Constituição dos Estados Unidos, que foi elaborada em 1787, ela dura até hoje? Ou seja, os Estados Unidos, em toda a história dele, ele só tem uma única Constituição, um único texto constitucional. E vários outros países têm várias e várias Constituições. Então você tem que saber primeiro por que a Constituição dos Estados Unidos ela só tem uma Constituição da sua origem até hoje e por que vários outros estados tiveram várias Constituições. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Segundo ponto, em aproximadamente 230 anos, quantas emendas ocorreram nessa Constituição dos Estados Unidos? Em 230 anos, quantas emendas, ou seja, quantas alterações foram feitas na Constituição dos Estados Unidos? A Lucinda aqui já trouxe. Muito bem, Lucinda, você fez aí a tarefa de casa, né? Mas parabéns. 27 emendas. Pessoal, se você colocar... Vamos fazer aqui um cálculo aproximado. Se você dividir o número de emendas pelo número de anos, vai dar mais ou menos que cada emenda ela foi oriunda depois de 8 anos. Então veja que realmente o que mudou na Constituição dos Estados Unidos foi somente aquilo que precisava para ela ser atualizada. É uma emenda para cada 8 anos, mais ou menos. É uma emenda para cada 8 anos. Ou seja, essa Constituição ela foi sendo atualizada, mas a essência do Estado permaneceu. Ela foi sendo atualizada, mas a essência do Estado permaneceu. Por isso que ela nunca foi alterada. Nunca foi alterada no sentido de que não teve um novo texto constitucional. O texto permaneceu o mesmo, porque ele mantinha a essência do Estado, e só foram feitas as atualizações. Se você fizer análise, tiver emendas que deram certo, tiver emendas que não deram certo, então, como qualquer ação humana, nem tudo que se faz é realmente bom. Mas o que eu queria que vocês percebessem era exatamente isso. Poxa, por qual razão os Estados Unidos só fez uma Constituição e mantém uma Constituição em toda a sua história, e por que vários outros estados têm vários tipos de Constituição? Essa é a chave, e eu não vou dar essa resposta para vocês, porque eu entendo que a aprendizagem tem que ser pelo aluno, pelo estudante. Então, por isso que eu peço a vocês que vocês reflitam. Por qual razão será que essa Constituição ela é tão longeva, ou seja, ela já dura tanto tempo? E a Constituição, por exemplo, quando você vê frente à Constituição brasileira, a gente não consegue essa longevidade. Né? O Brasil tem exatamente esse momento de fazer essas alterações das suas constituições. Às vezes até próximo, né? 34, 37. Então, é isso que a gente tem que começar a refletir. E aí eu iria perguntar
aqui no Brasil. A Constituição brasileira é de quando? Isso daqui eu vou perguntar não para os nossos alunos estrangeiros, mas para os nossos alunos brasileiros. Qual foi a data em que a nossa Constituição ela entrou em vigência? Só para os brasileiros. Vamos lá, pessoal? Muito bem, Sherlando. Em 1988. Para ser mais específico, em 5 de outubro de 1988. Então, se a nossa Constituição é de 5 de outubro de 1988, esse ano ela vai completar quantos anos? Desculpe. Só um instante, Manuel, por favor. Esse ano a Constituição brasileira vai completar quantos anos? Muito bem, Manuel. Vai completar 34 anos. Perdão, 33, tá certo. 33. Porque somente em 23 é que a gente vai completar os 35. A gente está em 21. Porque tá nessa questão 21, 22, a gente está mais... Gerlando, você está correto, é 33. Então, quando você começa a fazer esse comparativo, você diz, poxa, por que a história brasileira ela é tão diferente no que diz respeito à questão da Constituição? Então, veja bem, nós temos 33 anos. Ou a Constituição ela vai completar 33 anos. Quantas emendas a Constituição brasileira ela sofreu? Vamos lá? 116. Muito bem. Agora divida 116 por 33. Divida 116 por 33. Que você vai ter mais ou menos a média de quantas emendas constitucionais tiveram no Brasil por ano. Por ano. Por ano. Fizeram essa conta? Você tem 3 emendas e meia, cerca de 3 emendas e meia por ano. E aí você, pelo menos para mim, que sou brasileiro, eu me assusto. Por que eu me assusto? Como é que pode uma Constituição que não completou ainda nem 33 anos, já tem 116 emendas? É inimaginável, pessoal. Se você compara a história constitucional brasileira com a história constitucional dos Estados Unidos, você vê que os Estados Unidos ele fez uma Constituição para aproximadamente cada 8 anos. É uma emenda a cada 8 anos, aproximadamente. E no Brasil, para cada ano, você tem 3 emendas e meia. O mandato presidencial, aqui no Brasil, são quantos anos, pessoal? O mandato do presidente da República são quantos anos? Muito bem, 4 anos. Então, se você tem uma emenda, aliás, perdão, se você para cada ano tem 3,5 emendas, dentro de um mandato presidencial, você vai ter quantas emendas? Em 4 anos, você tem, nos mandatos presidenciais, você tem quantas emendas? No período de 4 anos? Não, mano. No período de 4 anos, você teria quantas emendas? 14. 14, né? Porque se para cada ano você tem 3,5, ao longo de 4 anos, 2 anos você teria 7, 4 anos você teria 14. Muito bem. Você teria 14 emendas. Meus caros, 14 emendas numa Constituição é muito ou é pouco? É exagerado, né? É exagerado.
Então, você percebe que cada presidente da República, quando ele assume, o que é que ele faz? Ele muda a Constituição como ele quer. É diferente de do presidente dos Estados Unidos, que ele não consegue mudar a Constituição. Por quê? Porque lá o povo ele não permite. Aqui no Brasil, cada presidente da República que assume, ele muda a Constituição como ele quer. É por isso que, infelizmente, para nós brasileiros, nós poderíamos entender que a nossa Constituição atualmente está uma coxa de retalhos. Então, no Brasil, a nossa Constituição ela está uma coxa de retalhos. Por quê? Porque cada presidente que assume, ele vai mudar a Constituição do jeito que ele quer. E aí depois você pergunta sobre a instabilidade, né? Ah, o Brasil é instável. O grande problema é que a classe política ela está contribuindo para isso. Porque se o presidente ele altera como quer, o parlamento deixa alterar. Porque a emenda ela depende mais do parlamento do que do executivo. Então, essa tarefa ela existe para isso. Eu acredito que a maioria de vocês, principalmente os alunos brasileiros, mas também serve para os estrangeiros, para você refletir sobre a sua casa, sobre o seu país de origem, eu acredito que essa situação é muito incômoda. Essa situação, ela é muito incômoda. Por quê? Porque você se apercebe. Poxa, o que é que estão fazendo com o meu país? O que é que os governantes, o que é que essas pessoas que estão no poder, elas estão fazendo com o meu país? E você vê que o que é menos levado em consideração é a necessidade do povo, ou a visão do povo. É aquilo que menos se leva em consideração. Infelizmente. É por isso, pessoal, que a gente tem que ter uma postura mais crítica. Quando em 2013 começaram os movimentos sociais, as pessoas diziam, o movimento social que estão fazendo, ele está sendo manobrado e tudo mais. Olha, o movimento social ser manobrado, infelizmente, sempre aconteceu. Mas o que é importante? O importante é que no Brasil começou a existir uma coisa chamada de postura crítica. E essa postura crítica ela tem que permanecer. Por quê? Um grande parlamentar que nós tivemos no Brasil, que foi exatamente Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Constituinte de 88, que culminou com a Constituição de 88, ele disse uma coisa muito certa. O que os governantes temem é povo nas ruas. Mas o povo na rua não para fazer baderna, ou para fazer confusão, ou para brigar. É povo na rua para exigir dos políticos respeito. Respeito no sentido de que eles façam o trabalho deles direito e respeitem o povo. Então, é exatamente a gente ter consciência disso. A gente ter consciência disso. Eu acredito firmemente que muitos brasileiros, eles não tinham essa noção. A partir dessa aula, você passa a ter essa noção. E você passa a se incomodar com isso. Mas para quê? Para exigir exatamente por que você vota. Porque eu sou obrigado. E aí você vai votar em quem? Qualquer um. Você pesquisa a história dessa pessoa. Você sabe o que foi que essa pessoa fez, de bom ou de ruim, o que é que ela vai contribuir com o país, ou o que é que não vai? Eu também entendo que a maioria das pessoas não faz isso. Não faz essa análise antes de votar. Não, eu sou obrigado, eu vou votar de qualquer jeito. Tá errado, pessoal. Tá muito errado. Por isso que o nosso país está cada vez pior. Porque as pessoas não se engajam. E aqui eu não vim para fazer política para defender lado A, B ou C. Não. Eu vim para defender que você tem uma postura crítica. E volto a afirmar. Postura crítica não é você ofender o outro.
Postura crítica é você entender efetivamente o que está acontecendo. E a sua atuação ser para melhorar e nunca para piorar. É exatamente isso. Então, entenda. Não deixe ser massa de manobra. Não deixe ser gado. O gado ele é tangenciado. Não deixe isso. Tente enxergar o que está por trás dos discursos, o que está por trás das atitudes que são tomadas pelos governantes. Porque muitas vezes eles querem manobrar. Então, é isso que eu peço a vocês. Que vocês entendam isso. Vocês entendam isso. Tá certo? Que vocês entendam. Vitória, você já começou a ter uma reflexão sobre o assunto. Manuel, o direito de sufrágio não é só o direito de voto, ele é muito mais além. E ele embasa exatamente o Estado Democrático de Direito. Você está certo. Então, o que eu queria pedir para vocês é exatamente isso. Não sigam cegamente um líder político ou um movimento político. Sejam críticos para saber se aquilo ali realmente está correto, não está, se a visão está adequada, não está adequada. Então, o que eu queria colocar aqui para vocês é exatamente isso. Sabe por quê? Porque cada um dos governantes que chegou ao poder no Brasil, ele retalhou a nossa Constituição. Cada um deles. E por que eles retalham a nossa Constituição? A gente também tem que refletir sobre isso. É por isso que eu passei esse exercício de fixação. Exatamente para gerar essa situação que incomoda. Incomoda. Quando eu me apercebi disso, eu fiquei incomodado. E passei a agir de uma maneira diferente. Eu tenho que ser inteligente. Então, é isso que eu peço a vocês. Analisem, não se deixem levar. E aquilo que você puder conscientizar os outros é importante também. É importante. Porque a gente só muda o país e botem outra coisa na cabeça de vocês. Quem salva o país não é um salvador da pátria. É o povo. Então, quando a maior parte do povo estiver conscientizado, estiver consciente da situação a qual nós estamos submetidos, aí sim o nosso país muda. Mas porque vai colocar o dirigente e o dirigente vai obedecer não às suas vontades, ou ao seu partido, ou ao seu grupo de amigos, ou à oligarquia. Vai obedecer ao povo. É isso que nós precisamos. Só dar um direcionamento. E por que eu pedi? Então vocês viram o porquê, né? Você fazer exatamente esse contraponto. A Constituição dos Estados Unidos e a Constituição brasileira. Eu já disse os pontos que a gente deve refletir. Por que eu coloquei também a Constituição inglesa? Porque a forma que é construída a Constituição inglesa é diferente da forma que é construída a Constituição brasileira. Mas quando você verificar qual é a Constituição que é mais respeitada, é a Constituição inglesa ou a Constituição brasileira? Então, eu não vou dar a resposta porque eu coloquei para vocês. Vocês têm que ir atrás da resposta e se quiserem eu posso comentar na próxima aula. Mas eu não vou dar a resposta por vocês. Vocês têm que responder. Então, o que é que eu quero que vocês reflitam? Primeiro, como é que é feita a Constituição inglesa? Como é que ela é elaborada? E depois, como é que é elaborada a Constituição brasileira, ou as Constituições brasileiras? Depois que vocês verificarem esse ponto, o segundo ponto, qual das duas Constituições é mais respeitada pelos governantes, ou seja, por quem está no poder? A Constituição brasileira ou a Constituição inglesa? E aí, quando você chegar às respostas, você vai se perguntar o seguinte: por que é que tal Constituição é mais respeitada do que outra? Por qual razão? A gente tem que ser capaz exatamente de resolver as situações. Você está correto, Gerlando. O único ano que a gente não teve tantas emendas constitucionais foi o ano de 2018, porque teve a intervenção federal no Rio de Janeiro. Enquanto vigora a intervenção federal, você não pode fazer as emendas. Muito bem, Gerlando. Quando a gente vai analisar poder constituinte, a gente analisa o poder constituinte, tem dois tipos. O poder constituinte ele tem duas espécies: o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado.
O originário é para você fazer uma Constituição. O derivado é para você alterar a Constituição. Então, nesse poder constituinte derivado de alteração, existem determinados períodos em que a Constituição não pode ser modificada. Por exemplo, no caso de intervenção, decretação de estado de sítio, estado de defesa, no caso de guerra, você não pode fazer alterações na Constituição, nesses períodos excepcionais. Certo? Então, por isso que, quando se decretou a intervenção no Estado do Rio de Janeiro, durante o período da intervenção, não se pode fazer nenhuma emenda constitucional. E aquelas que estiverem em tramitação, elas são suspensas, elas ficam estagnadas, elas ficam paradas até o momento que você sai da intervenção federal, ou daquela situação excepcional. Você pode ver lá no artigo 60 da nossa Constituição, certo? A Constituição brasileira. Tudo bem? Bem, era esse o intuito que eu gostaria que vocês entendessem. Era esse o intuito de mostrar para vocês a importância de você saber a história do seu país, de você conhecer a sua Constituição, como é que ela foi constituída e como é que ela é alterada, e ver, porque quando você vê essa Constituição e alteração da Constituição, você consegue compreender como é que é a postura do governante no seu país, como é a relação do governante com o povo, e como é que é a relação do parlamento com o seu povo. Tá certo? Bem, espero que a maioria de vocês tenha compreendido, né? E se tiver alguma dúvida, a gente também está à disposição posteriormente para fazer aqui, dar os esclarecimentos necessários, tá bom? Sendo que essa parte da Constituição inglesa eu não vou tratar com vocês, porque eu quero que vocês estudem, tá certo? Como também eu não dei todas as respostas a respeito da Constituição dos Estados Unidos. Eu peço que vocês, eu dei os meios para vocês fazerem as suas reflexões, tá certo? Pessoal, em relação a esses dois pontos, alguém tem alguma dúvida ou a gente pode seguir adiante? Fico feliz, viu, Vitória? Muito obrigado. Então, em relação a esse ponto, mais alguma dúvida? Ok, obrigado aí pelo retorno. Então, uma vez que a gente analisou essa realidade, né, tão crua da Constituição brasileira, a gente precisa agora tratar de outro tema, que é exatamente o relacionamento do ordenamento jurídico com a nova Constituição. E agora eu queria só que vocês colocassem na mente o seguinte. De outubro, aliás, vamos colocar dia 1º de outubro de 1978. Em 1º de outubro de 1978, qual era a Constituição que estava vigente no Brasil? Vocês lembram? Existe uma discussão aqui no Brasil, por quê? Em 1967, foi elaborada uma nova Constituição e ela entrou em vigor, tá certo? Em 1967, que foi exatamente aquela Constituição que marcou o regime militar. 1967. Mas, quando foi em 1969, ocorreu a chamada Emenda Constitucional número 1. A essa Constituição de 67. Então, essa Emenda Constitucional número 1, ela ocorreu no ano de 1969. Existe muita discussão sobre essa Emenda Constitucional número 1, a Constituição de 67. Porque existem doutrinadores que dizem que realmente ela foi uma emenda, existem outros estudiosos do direito constitucional brasileiro dizendo que, na verdade, essa Emenda Constitucional número 1, ela mudou completamente a Constituição de 67. Então, na verdade, seria uma nova Constituição. Então, por isso que
tem doutrinadores que acham que só existiu a Constituição de 67 e depois veio a Constituição de 1988. E existem outros que a Constituição de 67 ela foi tão alterada que a Emenda Constitucional número 1 de 1969 ela seria uma nova Constituição. Então, a de 88, na verdade, ela veio substituir a de 69. Então, existe essa discussão. Mas o fato é que se você discutir sobre a Constituição de 67 ou a de 69, o fato é que são constituições do regime militar. Tanto faz. Porque tanto a de 67 quanto a de 69, elas justificam, elas legalizam o regime militar. Sendo que a de 69, as pessoas dizem que é uma nova Constituição, por quê? Porque ela trouxe mais rigor. Ou seja, ela exigiu bem mais, ela foi bem mais incisiva, bem mais rigorosa do que a de 67. Então, por isso você tem exatamente essa relação. Tá certo? Adelino, vamos fazer o seguinte, guarde essa sua intervenção aqui, que a gente pode tratar ou mais tarde ou na próxima aula, tá bom? Você me lembra depois, que aí agora a gente precisa, como eu já entrei na matéria, a gente vai analisar a matéria, tá certo? Depois, se você quiser, você pode trazer isso daí pra gente que a gente discute, tá bom? Sem problema nenhum. É só para manter aqui a linha. Pronto. Então, na Constituição de seja 67 ou seja 69, não precisa a gente entrar nessa discussão. Por quê? Porque o viés ou o sentido da Constituição é o mesmo. É aquele que legitimava ou legalizava o regime militar. Ok. Então ela é bem mais rigorosa. É uma Constituição bem mais rigorosa. Já a Constituição de 88 é uma Constituição que ela é chamada de liberal. Porque você tem uma Constituição bastante rigorosa, você vem no movimento contrário. Então, quando o movimento contrário ele vence, ele vai liberar mais o Estado. Então, por isso que você vê esse contraponto entre as duas. E aí você pode ler as duas e fazer esses comparativos, ver os livros de história, ver os livros de direito constitucional, que eles vão te dar exatamente esse contraponto necessário para que você possa fazer essa correlação, tá certo? Mas o que é interessante que a gente possa vislumbrar é que em 1º de outubro de 88, ou seja, 4 dias antes da Constituição de 88 entrar em vigor, você já tinha todo um ordenamento estruturado e que legitimava o regime militar. Então, todo o teu ordenamento, ele já estava estruturado, ou seja, você já tinha suas leis, você já tinha seus decretos, você já tinha suas portarias, você tinha suas instruções normativas, então você tinha todo o ordenamento jurídico já estruturado e baseado no regime militar. Ok. Então, em 1º de outubro de 88, você tinha já todo o ordenamento jurídico já pronto e acabado. Quando foi em 5 de outubro de 88, você tem uma outra Constituição. E essa outra Constituição, que se tornou vigente no Brasil, ela era igual à de 67 ou ela era diferente? É aquilo que eu falei para vocês, né? Quem fez a Constituição de 67 e de 69? Quem estava participando do regime militar. Quem fez a Constituição de 1988? Foram as pessoas que sofreram durante o regime militar. Vocês perceberam isso? Então, seja de 67, seja de 69, quem fez foi as pessoas que participavam do regime militar. A de 88 foram as pessoas que sofreram durante o regime militar. Então você acha que essa Constituição de 88 ela vai ser igual à de 67 e 69 ou ela vai ser diametralmente oposta? Ou ela vai ser muito diferente? Ela vai ser muito diferente.
Mas você vai ter um problema. Por quê? No dia 6 de outubro de 1978, o Brasil, ele precisava ser governado? Precisava. Sendo que o Brasil, ele tinha uma nova Constituição. Mas e o ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico que ele tinha era baseado no regime anterior. 67, 69. Então, mas o Brasil precisa ser governado. E você consegue governar um país somente baseado na Constituição, pessoal? Ou você precisa dessas normas infraconstitucionais? Precisa dessas normas, professor. Como é? Não ouvi. Precisa dessas normas infraconstitucionais. Precisa das normas infraconstitucionais. Muito bem, Manuel. Então, eu preciso dessas normas infraconstitucionais. Então, embora é como se fosse o seguinte, quando você faz uma nova Constituição, é como se você estivesse fazendo um novo ordenamento jurídico. Então, quando você faz uma nova Constituição, é como se você estivesse fazendo um novo ordenamento jurídico. Problema. Só que o seu país precisa ser governado. Você pode esperar que todas as leis possam ser refeitas? Não, você não pode esperar que todas as leis elas sejam refeitas. Então, por isso, existem alguns fenômenos jurídicos que ocorrem com uma Constituição nova e o ordenamento jurídico anterior. Então, os fenômenos da Constituição nova com o ordenamento jurídico anterior. Que fenômenos são esses? O primeiro deles é o fenômeno da recepção. É aquilo que eu disse para vocês. Então, no dia 6 de outubro de 1978, você tinha um novo Estado com uma nova Constituição. Mas para ele ser governado, você não consegue governar somente baseado na Constituição. Você precisa de todo o ordenamento jurídico, de todas as normas, para que você consiga governar. Afinal, vocês vão ver lá em direito administrativo que a administração pública só pode fazer o que está na lei. Então você não pode fazer somente o que está na Constituição. Você precisa das normas infraconstitucionais. Então, por precisar dessas normas infraconstitucionais, é que dentro do direito constitucional criou-se exatamente esses fenômenos de migração de regimes ou de migração de um modelo de Estado para outro modelo de Estado, baseado numa nova Constituição. Então, o que é esse fenômeno da recepção? É realmente, o que é recepção? É receber. É como se a Constituição, quando ela gerasse um novo ordenamento, é como se ela gerasse um novo cercado, uma nova cerca. E quem está na porta da cerca é a própria Constituição. E a Constituição ela vai abrir a cerca, mas ela está na porta. Então ela só vai deixar entrar as normas que forem compatíveis com ela. Então, recepção é isso. Onde no dia seguinte a da vigência da nova Constituição, esta Constituição ela está recepcionando todas as normas do ordenamento jurídico anterior, mas ela só vai receber as normas que estiverem de acordo com ela. E você pode se perguntar, e o que é que acontece com aquelas normas que não estavam de acordo com a nova Constituição? Elas não são recepcionadas. Essas normas antigas que não estiverem de acordo com a nova Constituição, elas não serão recepcionadas. Então ocorre com elas um fenômeno diferente, diametralmente oposto, que é o fenômeno da não recepção. É por isso que você consegue remontar todo o seu ordenamento jurídico do dia para a noite, de um dia para o outro. Por quê? Porque existe exatamente essa teoria da recepção. Vocês conseguiram compreender essa teoria da recepção? Todo mundo acompanhou? Ok, Tanara, obrigado. Vitória. Então, é graças a essa teoria da recepção, obrigado aí pelo retorno de vocês. Então, é graças a essa teoria da recepção que você consegue preencher seu ordenamento jurídico de novo de um dia para o outro. Do dia em que a nova Constituição é tornada vigente para o seu dia seguinte, onde o país, onde o seu Estado continua a ser governado. Ele precisa ser governado, então por isso que ele precisa de todas as normas. Ele não pode existir somente com a Constituição. Isso quer dizer que, principalmente, as pessoas que lidam com as normas,
judiciário ele vai ter que analisar quais normas vão ser recepcionadas e quais normas não serão mais recepcionadas. Por quê? Porque elas não estão de acordo com a nova Constituição. E aí o que acontece? Esse fenômeno da não recepção, ele é diferente da revogação. Por quê? E aqui não confundam os dois termos, tá certo? O que é a revogação? É quando a norma posterior revoga a norma anterior. Mas a revogação acontece com normas do mesmo status. Então, a revogação acontece com normas do mesmo status. Então, uma lei, para ser revogada, ela precisa de quê? De uma nova lei. Um decreto precisa de outro decreto para ser revogado. Um ato normativo precisa de outro ato normativo do mesmo status para ser revogado. Então, o fenômeno da revogação é isso. Uma lei só pode ser revogada por outra lei. Um decreto só pode ser revogado por outro decreto. E assim por diante. Certo? Então, uma norma só pode ser revogada por outra norma do mesmo status. Da mesma espécie, do mesmo status. Então, por isso você diz que essas normas que não foram aceitas nesse novo ordenamento jurídico, elas não foram revogadas. Na verdade, o que aconteceu com elas foi que elas não foram recepcionadas. Por quê? Porque são normas infraconstitucionais. Então, como são normas infraconstitucionais, a Constituição está acima. Então, essas outras normas, elas não faziam parte da Constituição, elas estavam abaixo. É por isso que não ocorre um fenômeno da revogação, ocorre o fenômeno da não recepção. Entendido? Alguma dúvida sobre essa diferença entre não recepção e revogação? Bem, isso precisa porque você tem que entender como é que esse novo ordenamento jurídico ele vai ser criado depois da vigência dessa nova Constituição, tá certo? Então, esses fenômenos da recepção e não recepção existem no Brasil, tá certo? Então, com a Constituição de 88, a Constituição de 88, ela pegou todas as normas de 67 e 69 e recebeu tudo aquilo que estava de acordo com o novo texto constitucional. Ela fez a recepção. E aquilo que não estava de acordo, ela não recebeu. Então, recepção e não recepção ocorreu de acordo com a Constituição de 88. Mas existem ainda dois fenômenos que no Brasil não existem. Existe ainda mais, nessa relação entre o ordenamento jurídico anterior e a nova Constituição, existem ainda mais dois relacionamentos que, no direito constitucional brasileiro, ou de acordo com a Constituição de 88, eles não existem no Brasil, certo? Eles não foram adotados no Brasil. Um desses fenômenos é chamado fenômeno da desconstitucionalização. E o que é esse fenômeno da desconstitucionalização? Seria uma norma que existiria na Constituição anterior e vai ser aceita no novo ordenamento jurídico, com a nova Constituição, mas não mais com o status de constitucional. Ele vai ser aceito como uma norma infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição. Alguns estados adotam esse fenômeno da desconstitucionalização, ou seja, uma norma que era constitucional, ela vai ser aceita no novo ordenamento, mas não mais no status de constitucional, mas sim no status de infraconstitucional, tá certo? Esse fenômeno existe, mas ele não foi adotado no Brasil. Foi adotado em outros países, em outros estados, mas no Brasil, em 88, ele não foi adotado. Alguma dúvida sobre esse fenômeno da desconstitucionalização? Ou seja, você desconstitucionalizar, você tirar da Constituição, mas ele continua a ficar no teu ordenamento, só que como se fosse uma norma infra, ou seja, abaixo da constitucionalização, abaixo da Constituição. Então, por isso que ele tem esse prefixo aí, des, né? Ele deixa de ser constitucional e passa a ser infra, ou seja, abaixo da Constituição. Professor, Pois não, pode perguntar. sim, a minha dúvida é mais no sentido de perguntar qual seria a diferença entre
a diferença que existe entre... Está audível? Entre o quê? Estão me ouvindo? Agora eu tô. Sim, eu queria saber qual é a diferença que existe entre, por exemplo, estar numa situação de uma Constituição que está sendo ou está elaborada a partir de uma Assembleia Constituinte e uma Constituição que vai sofrendo alterações através dos processos, como, por exemplo, de emendas. Porque o fenômeno que o professor falou, que é de recepção, me parece que, em parte, não anula as leis pré-existentes numa situação da nova Constituição. Então, considerando esses preceitos antecedentes à nova Constituição, nós chamaríamos esse processo de nova Constituição ou de uma emenda constitucional. Qual que seria essa diferença? Quando você vai herdar os preceitos normativos precedentes à nova Constituição, não necessariamente elaborá-la do zero, qual seria essa diferença? Pronto. Isso daí, Nivaldo, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo quando a gente analisar o poder constituinte, certo? Então, quando a gente for estudar o poder constituinte, que é o próximo tópico, a gente vai estudar isso daí com maior profundidade, tá bom? Agora eu posso te passar alguns elementos que eu vou aprofundar quando a gente falar sobre o poder constituinte. Então, primeiro, quando você fala Constituição, em você criar uma Constituição ou alterar uma Constituição, você está falando sobre poder constituinte, porque o poder constituinte é exatamente aquele poder que existe dentro do seu Estado para criar Constituição ou alterar Constituição, ok? O que eu estava falando para você é o relacionamento, que eu estava colocando até agora, é o relacionamento entre a Constituição e o ordenamento jurídico. Então, na verdade, eu não estou mexendo na Constituição. O que eu estou falando é a interação da Constituição com o seu ordenamento jurídico. Tá certo? Onde, depois que você cria uma nova Constituição, é como se você tivesse criado um novo Estado. Porque quando você faz uma Constituição, você está resetando. Num linguajar mais coloquial, você está resetando o seu Estado. Então, o que é isso? É como se você estivesse começando o seu Estado de novo do zero. Então, por essa circunstância, nem todas as normas que compunham, ou seja, que faziam parte do seu ordenamento jurídico anterior, vão ser instauradas nesse novo ordenamento jurídico. Que seria, no dia posterior a que a nova Constituição ela se torna vigente, ela precisa de um novo ordenamento jurídico. Então, como ela não pode esperar ser feita todas as normas, porque senão iria durar muitos anos e ela não seria aplicável, então o que é que se faz? Puxa todas as normas do ordenamento passado que estiverem de acordo com elas. Mas aí, por isso que ocorrem dois fenômenos. Aquilo que as normas do ordenamento jurídico anterior estiverem de acordo, vão para o novo ordenamento jurídico. Aquilo que não estiver de acordo, elas não vão para o novo ordenamento jurídico. Elas não entram nesse novo ordenamento. Então, por isso você tem os fenômenos da recepção e não recepção. Então, isso daí é uma coisa. Tá certo? O que eu falei para vocês foi sobre isso, sobre essa relação entre uma nova Constituição e o ordenamento jurídico anterior. Foi isso que a gente centrou agora nesse momento. Você está falando aí sobre alterações da Constituição. Então, uma Constituição pode ser alterada porque pode ser feita uma nova Constituição. E uma Constituição pode ser alterada porque ela pode simplesmente sofrer uma emenda, uma alteração. Ou seja, o texto continua e vai ser modificado algum assunto. Ela vai sofrer uma alteração. Tá certo? Aí é coisa distinta que a gente vai tratar lá em poder constituinte. Mas, de antemão, quando você faz uma nova Constituição, é aquilo que eu disse para vocês, você reseta o Estado. Então, você tem limites? Não, você não tem limites jurídicos, mas tem limites políticos e sociais. Por quê? Quando você vai fazer uma nova Constituição, todas as forças políticas e sociais do seu Estado vão se movimentar para quê? Para pressionar os constituintes a
consagrarem no texto constitucional aquilo que eles acham importantes. Então, por isso que não existem limites jurídicos, mas existem limites políticos e sociais. Já quando você vai fazer emenda, o que vai ter são limites jurídicos, porque você só pode alterar a sua Constituição nos termos da Constituição que está em vigor. Porque qualquer Constituição, ela também traz em si as regras de sua alteração. Mas aí perceba, aquilo que você me perguntou é uma coisa, que a gente vai estudar futuramente, e aquilo que eu estava falando até agora é outra completamente distinta. O que a gente está falando aqui é da Constituição e como ela pode ser alterada, como ela pode ser criada e alterada, mas é a própria Constituição. E o que eu estava explicando é a relação da Constituição com o ordenamento, ou seja, com as normas infraconstitucionais. Por quê? Quando você faz uma nova Constituição e ela entra em vigência, é como se ela fizesse um novo ordenamento jurídico, mas você não tem tempo de fazer todas as normas novas. Então, por isso que você vai aproveitar muita coisa do ordenamento anterior. Você vai aproveitar o quê? Tudo aquilo que estiver de acordo. E aí você só precisa elaborar aquelas normas que não estavam de acordo com essa nova Constituição. Então, o seu trabalho ele diminui bastante. E dá para você continuar ainda governando. Entendeu agora, Nivaldo? Está claríssimo, claríssimo, e agradeço muito. Eu fiz essa pergunta mais no sentido de que, por exemplo, porque eu não conseguia saber diretamente se existe uma diferença entre Constituição e o ordenamento jurídico. Na minha forma de ver, assim, a Constituição sendo ela uma lei magna, se junta a outras normas infraconstitucionais para formar o ordenamento jurídico de um determinado país. Essa é a minha forma de entender. Agora, na explicação do professor, eu pude perceber que existe uma diferença entre a Constituição e o ordenamento jurídico. Então, muito obrigado. É exatamente isso, Nivaldo. Muito bem a sua colocação, porque é o seguinte, a Constituição ela é uma norma. Realmente, ela é a norma mais importante, mas ela é uma norma. E ela sozinha, ela não consegue governar o país. Porque se você fizer, por exemplo, depois as disciplinas de direito administrativo 1 e 2, você vai ver que tudo aquilo que vai ser feito na administração pública vai ser feito baseado na lei. Claro que as leis são feitas baseadas na Constituição, mas você precisa obrigatoriamente dessas normas. Constituição, as leis, as normas infralegais, que são os decretos, as instruções normativas, as portarias, as resoluções, os regulamentos. Então você precisa de todas essas normas para que você consiga governar, para que você consiga fazer os atos de administração, tá certo? Então você vai precisar desse conjunto de normas. Então a Constituição é a norma mais importante, mas ela não é todo o ordenamento. Claro que o ordenamento vai depender dela, mas ela não consegue ser todo o ordenamento. Por isso que você precisa de todas essas outras normas. E por essa razão é que só vão ingressar nesse novo ordenamento jurídico, com essa nova Constituição, todas as normas que estiverem de acordo com essa Constituição. Por quê? Porque tudo dentro do ordenamento tem que estar dentro de um mesmo denominador comum. E qual é o denominador comum? O que é que vai nortear esse ordenamento? É exatamente a sua Constituição. Lembra quando eu falei daquelas funções da Constituição, que ela teria duas funções? Primeiro, criar e organizar o Estado. Depois, criar e organizar o ordenamento jurídico. Então, veja bem, ela cria um novo ordenamento jurídico, mas ela vai organizar. Ela não é o próprio ordenamento. Ela é a norma mais importante desse ordenamento jurídico, mas ela não é a única norma desse ordenamento jurídico. Melhorou agora a compreensão? Sim, professor, ficou muito claro mesmo. E agradeço. De nada. Quando a gente fizer a análise do poder constituinte, aí eu vou poder me deter um pouquinho mais, e aí é um momento onde a gente pode fazer uma análise mais aprofundada daquilo que você falou, que é exatamente a diferença entre você fazer uma nova Constituição e você fazer uma alteração constitucional. Só para já começar, aproveito a intervenção do Nivaldo para exatamente pedir a todos os nossos estudantes que comecem a refletir sobre isso. O Brasil, com a realidade de 67, 69, ele podia simplesmente alterar a Constituição ou ele realmente precisava de uma Constituição nova? Aí você tem que analisar. Poxa,
o que eu preciso alterar na minha Constituição? São só algumas coisas ou preciso alterar muito? Para ajudar nessa reflexão, eu colocaria para vocês o seguinte. Você tem um prédio e você quer fazer a reforma do prédio. Quando você vai reformar o prédio, você pode mexer em muita coisa. A única coisa que você não pode mexer é no quê? Nas suas fundações, nas suas pilastras, né? Nas suas colunas. Então, o que você tem que perceber é exatamente isso. As colunas que sustentavam o regime, a Constituição de 67 e 69, são as mesmas colunas que vão sustentar o Estado em 88 ou vão ser diferentes? Se forem muito diferentes, você precisa de uma nova Constituição. Se forem iguais, você pode fazer simplesmente uma alteração. Então, é isso que você precisa entender. Qual era o regime que nós tínhamos em 67 e 69? Qual é o regime que vai ser instalado em 88? É o mesmo? É diferente? Então, é isso que vai te dizer se o que você precisa nessa reformulação da Constituição é uma nova Constituição ou uma emenda. Sim, professor. E, comentando um pouco sobre essa questão, e, no caso do Guiné-Bissau, que é um país que passou por 3 regimes constitucionais, até alguns autores chamam de, por exemplo, de 3 repúblicas, no caso de tipo 73 a 84, passamos por um processo de partido único, de 84 a 91, quando foi votado um novo. Houve golpe nos anos 80, 84, e embora haja algumas alterações na Constituição da Guiné-Bissau, mas ainda não era considerada uma Constituição que tem como o postulado principal regime do multipartidarismo. O multipartidarismo passou a vigorar na Guiné-Bissau a partir de 1991, com primeiras eleições realizadas em 1994. Então, esses processos que o país passou da luta independentista, regime de partido único, das alterações, ligeiras alterações que concentravam o poder, aliás, que retiravam o poder ao poder judiciário, na verdade, não era nem chamado assim por alguns atores, não poderia ser considerado poder judiciário por conta de algumas limitações que apresentava, e o multipartidarismo. Você vê que a Lei 1/73, lá no início do Estado de Guiné-Bissau, em 1973, diz o seguinte: todas as leis do Estado português que não violam as regras do ordenamento jurídico guineense permanecerá em vigor. Eu vejo muita contradição nessa questão, mas não vamos entrar nisto. O que eu queria falar nesta fala é o seguinte: aquilo que aconteceu na Guiné-Bissau, partindo desse esse resumo que eu fiz, pode ser considerado de um país que passou por muitas 3 constituições que começaram assim, do zero, ou não, ou só houve alteração constitucional, porque em todo o processo não houve uma participação efetiva do povo na elaboração dessa Constituição. O que acontece é queda de certos artigos e o surgimento de novos artigos. Essa questão não sei se eu chamaria de revogação expressa, comparando com aquilo que o professor falou, não seria necessariamente revogação, mas seria essa questão de recepção, né? Eu chamava de revogação, desmistificando a partir da sua explicação. Então, eu tenho uma certa dúvida a partir desse resumo que eu fiz, o que aconteceu na Guiné-Bissau é uma emenda constitucional em cada um desses momentos, ou é uma Constituição nova? Certo. Para responder a sua pergunta, de antemão, eu já esclareço que eu não vou poder dar a resposta. Por quê? Porque eu não conheço
os 3 textos constitucionais, tá certo? Entretanto, eu posso lhe dar os elementos para que você possa fazer a avaliação, ou você converse com alguém da área jurídica de Guiné para lhe ajudar a fazer essa avaliação, ou fazer essa reflexão. Quais são os pontos? Veja bem, quais são as 2 funções primordiais de uma Constituição? São 2. Criar e organizar o teu Estado. Criar e organizar o teu ordenamento jurídico. Então, eu pediria que você pegasse o seguinte, nessa primeira Constituição aí que você falou que é 73, né? Então, você analisasse nela, quais são os fundamentos da Constituição de Guiné de 73? Aí eu peço para você ir naquelas decisões políticas fundamentais. Você lembra delas? Forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, regime político, a parte da relação do direito internacional, os direitos humanos. Então, você pegasse todas aquelas decisões políticas fundamentais, e aí você diz, ó, a Constituição de 73 é essa. Depois, você fosse para o seu ordenamento jurídico e verificasse quais foram os princípios estabelecidos para a criação do teu ordenamento jurídico. Quais foram os princípios de direito penal, de processo penal, de civil, de processo civil, de tributário. Então, você vai ver os princípios dos vários ramos do direito. Ver os nortes. E aí você vai comparar com essa que foi 84, né, que você me falou. É 73 e 84. Então, você faz esse comparativo. Os princípios as decisões políticas fundamentais e os princípios, quando foi em 84, eles estão muito parecidos ou eles estão muito diferentes? Se estiverem muito parecidos, aí você pode questionar se em 84 realmente ocorreu uma nova Constituição. Porque se você não mudou muita coisa daqui, ou seja, se você não mudou efetivamente o conteúdo, então aqui pode ser encarado como uma emenda e não como uma Constituição. Sim. Por isso que eu estou lhe dizendo, estou lhe dando os elementos para você fazer essa avaliação, porque eu não conheço os textos, infelizmente, tá bom? E aí o que acontece? Você vai fazer esse contraponto entre o 73 e 84 e depois de 84 em relação a 91. Então, depois você vai fazer a mesma coisa em 84, vai fixar as decisões políticas fundamentais, que são os fundamentos da parte política, que é essa parte do Estado, e depois você vai fixar quais são os fundamentos do teu ordenamento jurídico. Para depois você fazer a verificação de 91. Se o que mudou foi muito pouca coisa, realmente foram emendas. Mas se mudou realmente no cerne. Por exemplo, uma das situações, pelo que eu entendi da sua exposição, em 73 você tinha um partido único, em 84 você tinha um partido único, mas em 91, salvo engano, já tinha o pluripartidarismo. Aí a mudança, ela é na estrutura. Você vai nas raízes do Estado, entendeu? Então, é uma mudança muito forte. Então, sempre que você tiver uma mudança que realmente mexe no fundo do teu Estado, mexe exatamente com a cultura, com o cerne do teu Estado, da formação da cultura do teu Estado, essa ocorreu, na verdade, uma nova Constituição. Por exemplo, o regime militar brasileiro, para 88, ele é muito diferente. Então, por isso que tinha que vir uma nova Constituição. Tá certo? Porque não dava para você aproveitar uma Constituição de um regime militar para uma Constituição democrática. Não dá. Ela é incompatível. Então, por isso que você tinha realmente que fazer um novo texto constitucional. Eu estou lhe colocando aqui o modelo brasileiro. Então, você foi mexer lá nas raízes. Você foi mexer exatamente na estrutura. Você foi lá embaixo na estrutura e foi remodelar. É a mesma coisa que você tem que fazer em relação às constituições do seu país. Saber se essa alteração ela foi tamanha que mexesse na estrutura, que mexesse na cultura realmente do Estado, ou na cultura jurídica do teu Estado. Sim, muito obrigado. Porque o que eu estava pensando aqui é a proporção que você vai medir. Por exemplo, o limite das alterações. O que eu considero que é suficiente para que eu tome uma Constituição como aquela profundamente alterada, logo uma Constituição que não passou por um processo de emenda, mas uma Constituição nova. Mas eu percebi perfeitamente na sua fala que esse exercício
cabe a uma análise atenta do próprio pesquisador, da própria pessoa que está fazendo esse tipo de análise, mas sem desconsiderar aqueles elementos chaves da Constituição antecedente ou precedente, sei lá. Mas quando não muda um regime político, não continua com os postulados da soberania e tal, mas altera alguns aspectos assim em que o povo participa e tal, podemos chamar ainda assim de uma Constituição nova, sendo que alguns aspectos permanecem, né, de raiz. Se você altera a relação do Estado, se você altera, é como eu coloquei para vocês, se existe uma mudança brusca no Estado e na relação do Estado com o povo, é uma nova Constituição. Se ela não gera tanta mudança, é uma reforma, é uma emenda. Tá certo? Seria mais ou menos a base. O Adelino, ele está falando aqui algumas considerações em relação à Constituição do seu país, eu acho que ele também é guinense, né? E ele disse que tem um trabalho, depois você podia conversar com o Adelino e trocar o e-mail para exatamente você ter essa situação. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Nivaldo, e a você também, Adelino. Vocês já tinham essa ideia e já tinham essa discussão antes do trabalho que eu passei, ou foi o trabalho que eu passei agora para a segunda avaliação que fez com que vocês fizessem essas perguntas, que vocês começassem a fazer essas reflexões? Bom, quanto a mim, eu já vinha pesquisando alguns aspectos sobre direito constitucional, eu gosto muito, eu também comecei a fazer direito desde do meu país, comentei em uma das aulas aqui, né? E fiquei muito curioso para entender certos aspectos da matéria constitucional do meu país, e não só. Então, de lá para cá, inclusive o trabalho que eu estou fazendo, conclusão do curso, eu sou estudante de Sociologia, tem a ver com a análise daquela lei que eu mencionei na minha fala anteriormente, né? Que é a Lei 1/73, qual poderia ser efeito daquela lei, de uma ratificação de um princípio normativo aparentemente português para um contexto que é um pouco assim, fora, exógeno à origem dessas normas. Embora seja uma legislação que obedeça os postulados do ato colonial proveniente do português sobre assim, as províncias ultramarinas. Só que não foi o povo de Guiné que participou, não participou, porque alguém fez. Até dizia o Rousseau que o povo para quem uma lei será aplicada deve ser o seu progenitor. Uhum. Deve ser quem constitui essa lei, né? E no caso do Guiné-Bissau você vê essa contradição da origem de certos princípios normativos que vão emanar o Estado guineense e sua proveniência. Então, o que se coloca aqui é que o Estado de Guiné-Bissau não nasceu com o povo participando do processo legislativo, não houve uma Assembleia Constituinte. Então, o problema hoje que se verifica em muitos setores do Estado guineense, principalmente na matéria normativa, sei lá, é esse desencontro, né, de um princípio normativo ou das normas do ordenamento jurídico guineense que não necessariamente teve ou tem uma participação efetiva da população, como muito comentamos aqui nessa disciplina. O bom seria isto, uma Constituição que nasça tendo mais normas, princípio, do que o contrário, né? Isso enfatizou o professor bastante e eu particularmente assimilei muito, né? Então, essas questões talvez eu fale com o professor depois, eu mando um e-mail para a gente conversar sobre isso, porque eu estou muito interessado nessa matéria, né?
muito. Ótimo. E, assim, ainda bem que você percebeu, mas o que acontece? É aquilo também que eu falei. Um país, ele só muda, um estado, ele só muda quando a maioria da população estiver consciente. Então, o que é que eu sugeriria? É que começassem a ocorrer grupos, unir pessoas para falar sobre o assunto no seu país, e nessa reunião de pessoas para falar sobre esse assunto, que as pessoas começassem a refletir sobre essas situações. Você pode conversar com seus colegas aqui da disciplina, e eu tenho absoluta convicção que a maioria deles, muitas das coisas que eu falei aqui, eles nem tinham noção ainda, até que eu falasse. Então, é você mostrar a situação, mas aí o que acontece? Você tem que mostrar a verdade, ou mostrar a situação, e que as próprias pessoas elas possam tomar o caminho que elas acham mais correto, que seria exatamente o caminho do desenvolvimento, o caminho do conhecimento, onde elas iriam se informar e passar a adotar aquela postura crítica. Então, realmente, o seu país só vai mudar quando a maioria das pessoas estiverem conscientes dessa relação. E aí, a partir do momento que o povo ele se conscientiza da sua importância e da importância da sua participação, aí você muda o Estado. Tá certo? A outra coisa é, em relação às normas portuguesas, o que você tem que colocar é o seguinte, eu concordo para você que não seria o ideal, mas é o seguinte, imagine a situação, o dia posterior à independência do seu país. No dia posterior à independência, você precisa governar. Concorda comigo? Sim, Se você precisa governar, você precisa de normas. Concorda? sim. Então, por isso que você vai utilizar as normas que já existiam, mesmo que fossem normas portuguesas, enquanto você consegue o quê? Arrumar a casa. Você consegue arrumar o seu estado, ou seja, fazer as novas normas do seu estado. Então, por isso que muitas vezes você recepciona essas normas antigas do ordenamento anterior, claro, somente aquelas que são compatíveis com a nova situação, porque aquelas que não são compatíveis, você não recebe. Então, você recebe elas momentaneamente para dar tempo de você rearrumar a casa. Porque se você não tiver nenhuma norma, o país ele vira uma bagunça. Por quê? Porque todo mundo vai passar a fazer tudo aquilo que ele quer. Por quê? De acordo com o direito, só existe crime se tiver lei anterior que o defina. Então, se tu diz, quando você tem o dia posterior da independência e não tem mais nenhuma norma, as pessoas podem fazer aquilo que elas quiserem. E vai levar muito tempo para você conseguir fazer todas as estruturas. Então, por isso que você tem que utilizar, pelo menos por um determinado momento, a estrutura anterior para que você consiga ter uma ordem no teu país e consiga ter uma segurança para que você faça essas mudanças. Então, você utiliza somente momentaneamente, até você Exatamente. conseguir estruturar a casa. Exatamente. Isso seria o ideal. Eu concordaria, como concordei e concordo, né? Que isso tinha que acontecer. Só que o que torna isto um problema é o seguinte: a partir do momento que você assume o Estado e sabe bem que esses princípios normativos eram elaborados para o povo de ultramar com certas limitações do ponto de vista do gozo dos direitos, exigindo mais deveres, como nós podemos constatar nos atos coloniais, estatutos indígenas, como eu já vinha lendo, né? E você vê que até agora, na Guiné-Bissau, você tem o Código Penal, o Código do Processo Penal, o Código Civil e do Processo Civil. Professor, são poucas coisas que são alteradas. Do ponto de vista, considerando que todos esses documentos que eu chamei são documentos que se inspiraram ou que foram outrora documentos 100% portugueses. Mas algumas alterações foram feitas, claro, só que para mim, o que foi alterado até agora, se formos colocar numa linha percentual, você vê que é uma coisa de 20%. Aí é que torna um problema, mas por mim, até nesse texto, está no diário de Guiné-Bissau lá, você vê que a justificativa era essa.
que era um Estado novo, não podia existir sem umas normas, sem normas que o assegurassem, e precisava vigorar isso. Só que quando chega hoje, de 73 para hoje, são 40 e poucos anos. Você continua tendo alguns aspectos exógenos do ponto de vista normativo, aí você questiona. Continua a existir aquela necessidade de nós continuarmos com essas leis que temos hoje? Vai em consonância com os anseios da população, com os princípios da sociedade guineense? Aí você começa, quando responde, ver algumas discrepâncias do ponto de vista de coadunância dessa lei à sociedade. Aí você questiona, sabe? É nesse sentido. Mas muito obrigado, professor. De nada. Entendi agora melhor a situação que você queria falar. E realmente, como você falou, precisa mais de uma conscientização popular. Eu concordo com você em relação a isso daí. Existe uma necessidade, pelo que você está me relatando, existe realmente essa necessidade de conscientização popular para que as normas, elas tratem mais da necessidade do povo do que elas sejam meramente formalmente estabelecidas para regular essas determinadas matérias. Realmente, pelo que você me relatou, tá tendo esse probleminha no seu país. Mas é aquela situação. O que eu acredito é exatamente nisso. Conscientize, plante, semeie esse conhecimento, sugerindo e participando dessas reflexões do seu povo, que quando a maioria estiver consciente, com certeza você vai conseguir reformular o seu país. Você vai conseguir que essas situações elas sejam vencidas, elas sejam ultrapassadas no seu país e da melhor maneira possível. Tá certo? Bem, agradeço aí a intervenção sua, Nivaldo, e do Adelino, mas eu queria só, para a gente finalizar aqui a última relação, né? Então, nós vimos a desconstitucionalização e o último fenômeno que nós temos é o fenômeno da repristinação. E o que seria o fenômeno da repristinação? Então, eu vou colocar aqui como se fosse um exemplo, tá certo? Vamos pegar esse modelo de Guiné, né? De Guiné-Bissau. Então, digamos que no ano de 72 existia uma determinada lei portuguesa. Quando veio a Constituição de 73 de Guiné-Bissau, essa lei ela foi não recepcionada. E, digamos, quando ocorreu a nova Constituição, em 84, ela revoga a Constituição de 84, ela tira a vigência da Constituição de 73 e faz voltar essa lei. É como se a lei ela ressuscitasse, porque ela vai ser retirada, ela vai ser retirada a vigência dela por uma norma, por uma Constituição, e na Constituição seguinte, que revoga a Constituição anterior, ela vai voltar à vida. Então, isso daí seria o fenômeno da repristinação. É quando uma norma que teria sido não recepcionada, ela depois retornaria quando a norma que tinha tirado a recepção dela for revogada. Esse fenômeno da repristinação, que eu brinco que seria um fenômeno da ressuscitação das normas, né? Quando a norma que lhe tirou a vigência, ela, por sua vez, sofrer revogação, as pessoas dizem, então quer dizer que a norma que ela revogou voltaria. Então seria uma ressuscitação de normas. Pois bem, isso daí no direito, ele é chamado de repristinação. Repristinação. Então, esse fenômeno da repristinação, ele não é aceito no Brasil, tá certo? Ou seja, uma vez que uma lei é revogada ou ela é não recepcionada, pronto. Ela não pode mais ressuscitar, ela não pode mais voltar a ter vigência. Aí você tem que fazer uma lei nova ou uma nova norma, tá certo? Então, a gente fala desse fenômeno da repristinação porque já aconteceu em alguns outros países, mas no Brasil não acontece. Por quê? Porque o Brasil ele não adota esse fenômeno da repristinação. Entendido? Esse fenômeno da repristinação? Ótimo. Agradecer o retorno. Alguma dúvida, pessoal, sobre esses fenômenos ou esse relacionamento do ordenamento jurídico anterior e a nova Constituição?